Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a vocês que estão online conosco, via broadcast. A gente está aguardando mais alguns minutinhos para as pessoas chegarem, se acomodarem aqui. Quem está aqui na GE, no site da Bandeirantes, por favor, venham para cá. Acho que eu tenho certeza que a gente vai ter uma palestra bem interessante. Infelizmente, a gente não conseguiu ter a palestra da manhã, que era sobre a reforma da Previdência. Acho que esse está tão complexo que nem o palestrante conseguiu chegar aqui, mas a gente garante para vocês que nós vamos seguir com essa agenda também. E provavelmente na próxima semana, na outra semana, assim que os palestrantes confirmarem a agenda, a gente vai falar com vocês. Eu quero aproveitar esse tempo, enquanto as pessoas vão chegando por aqui, para agradecer mais uma vez e falar da semana. Então, a gente está com essa semana de bem-estar financeiro, a gente está focando em 3 pilares, no pilar de conscientizar, de poupar e de investir. Todos esses pilares, especialmente o de poupar e de investir, a gente quer trazer um pouco mais de ferramentas para vocês, para que vocês conheçam, que são coisas que a gente tem um pouco mais de familiaridade pelo nosso dia a dia. A gente tem muito contato com o mercado de capitais, com o mercado de investimento, então a gente quer trazer um pouco dessas ferramentas, porque a gente entende que para fazer a diferença, o investimento, ou entender, precisa de um pouco de intervenção. A gente não quer, em hipótese alguma, invadir e ir no individual, a gente quer preservar, mas a gente quer trazer um pouco mais de informação para vocês. Então, amanhã também vai ter o dia de poupar, a gente vai falar sobre 2 ferramentas, e na quinta-feira nós vamos falar sobre investir. Na parte da tarde, na quinta-feira, já que nós não tivemos a sessão sobre reforma da Previdência, eu recomendo que vocês assistam a de cenário econômico na parte da tarde, que vai trazer um pouco desses insights da preocupação com o mercado hoje. Ok? Eu acho que a gente está, em respeito às pessoas, acho que tem algumas pessoas ainda vindo para cá, mas em respeito a quem já está conectado online e as pessoas aqui que já chegaram na sala, eu vou abrir essa sessão sobre uma palestra que para mim é muito interessante, que é como alcançar a tão sonhada independência financeira. Eu vou convidar aqui ao palco a Ana Leone, que é da Ambima. Ela gentilmente nos honra com a presença, bastante generosa em poder compartilhar esses temas. A Ambima, eventualmente, Ana, você pode até comentar um pouco mais. A Ambima é uma associação do mercado de capitais. Então, engloba tanto os bancos, as assets e as entidades quase uma reguladora desse mercado de capitais. Então, eles têm bastante contato com esse mundo e tem muito conteúdo para compartilhar conosco. A Ana Leone é superintendente de educação financeira. Nessa semana mesmo, aliás, nessas 2 semanas passadas, ela estava em viagem em Washington e em Chicago, visitando associações semelhantes à da Ambima aqui no Brasil. Hoje, ela tem um canal no Instagram, que é Dinheiro com Atitude, e hoje vai ter uma live, e ela também é colunista do Valor Invest. Recentemente, o jornal O Valor, ele abriu uma seção exclusiva para a educação financeira, e ela é uma colunista do jornal. E é muito interessante essa publicação do jornal O Valor, eu recomendo que vocês atendam. Então, eu gostaria de convidar a Ana, por favor, ao palco, para você nos brindar aí com a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Hoje a gente vai fazer aqui um exercício de reflexão. Espera aí que eu esqueci meu negocinho aqui. A gente vai fazer uma reflexão. Então, hoje é o desafio, depois do almoço, que não é fácil. Vou falar aqui nos próximos 45, 50 minutos, e a gente vai falar
sobre como alcançar a tão sonhada independência financeira. E isso está muito mais relacionado à atitude do que a dinheiro, e é isso que eu espero que vocês saiam daqui com essa consciência. Quem está assistindo aí online, a gente vai ter uma apresentação, espero que seja dinâmica, é sempre um desafio maior para quem não está aqui presente, porque, principalmente para quem palestra, a gente vai sentindo a temperatura das pessoas, isso facilita bastante, mas, na medida do possível, vamos fazer o possível para isso ser bastante interativo. Então, primeiro, já foi me apresentado, eu trabalho com educação financeira nos últimos 14 anos, e vou dizer que quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, eu achei que eu estava no caminho errado, porque absolutamente ninguém entendia o que eu fazia. As duas perguntas mais difíceis que eu tinha para responder era o que eu fazia e aonde eu trabalhava, porque eu trabalhava com educação financeira numa associação de mercado de capitais. Então, eu sempre perguntava para as pessoas, olha, serve as horas, você não quer saber onde é o banheiro, porque vai ser muito mais fácil de eu responder do que eu ter que explicar o que é educação financeira. Passado 14 anos, isso está muito mais fácil de eu explicar, porque esse tema está muito mais nos papos de bar. Prova disso que essa semana é a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa que reúne o poder público e a iniciativa privada para realmente tornar a educação financeira parte do cotidiano e não um assunto apartado das nossas vidas. Porque a educação financeira, como eu disse no começo, ela está muito mais relacionada a atitudes, a como a gente encara a nossa vida financeira, como a gente encara a nossa vida, e não necessariamente a números e a finanças. Então, bom, como é que então a gente alcança essa independência financeira? A primeira coisa que a gente tem que entender, por que é tão difícil a gente falar do tema? Não importa a classe social, não importa a idade, não importa gênero, não importa o nosso histórico passado ou o que a gente pensa para o futuro, é uma temática extremamente importante da gente lidar. A gente tem influências que vêm de todos os lados. A primeira delas, que falar de dinheiro é um tabu. Então, a gente sofre influências sociais, psicológicas, religiosas. Quando a gente lida com o tema, a gente tem muito mais dificuldade, muito mais facilidade, por exemplo, em falar da nossa vida sexual, de conversar sobre isso com os nossos filhos, de conversar isso com o nosso parceiro e entre amigos, do que a gente falar de dinheiro. Ele é uma temática muito difícil. Então, quando a gente está falando de um assunto que é tabu e que objetivamente traz sentimentos difíceis para nós, a gente vai evitando, porque isso é natural nosso, né? Nós, seres humanos. A gente tem uma tendência muito maior em conviver com um prazer imediato, porque ele é tangível e traz algo que a gente vai estar ali vivendo, do que a gente projetar alguma coisa futura ou alguma coisa que nos traz algum desgaste. Então, a primeira coisa é que 50%, isso aqui é uma pesquisa da Universidade de Cambridge, mostrou o seguinte, que 50% das pessoas têm aceleração cardíaca quando se depara com um assunto. As pessoas se sentem mal ao analisar o extrato bancário, né? Quem aqui evita entrar na conta bancária, abrir a fatura do cartão de crédito, receber o saldo, porque a gente vai o quê? Se defrontar com uma coisa, com uma realidade que a gente não está muito afim. Então, isso traz para a gente sensações físicas que são muito ruins. E tudo que é desgastante e ruim, a gente tenta evitar. E aqui, vocês vão ver um vídeo que eu vou mostrar mais para frente, como isso é de fato real e como isso faz com que a gente se distancie mais do tema. Quando a gente fala de influências psicológicas, a gente está dizendo que realmente é um assunto ruim. Ele mostra a nossa fragilidade, como a gente gera, como é que a gente lida com os nossos limites, seja os limites da dificuldade da temática, que ela é árida, difícil, complexa, seja da dificuldade que a gente lida com as nossas fraquezas, com os nossos impulsos, com a falta de clareza com os nossos objetivos. Quando a gente está falando das questões culturais, a gente vive numa sociedade em que privilegia muito mais o consumo do que o poupar. É muito mais legal você ter um carro do ano do que você ter uma conta bancária recheada, porque você vai estar mostrando o resultado do seu trabalho, você está evidenciando aquilo que você conquistou. Ao passo que os investimentos são coisas muito intangíveis e difíceis de você materializar.
Quando a gente fala do social, a gente vive numa sociedade bastante desigual, em que ter a prosperidade, que ser uma pessoa bem-sucedida, muitas vezes é olhada com uma certa desconfiança. E quando a gente está falando de aspectos religiosos, ainda a gente sente que não, ser rico é feio, independente do que a riqueza signifique para nós, a gente tem que ressignificar ela muitas vezes, mas todos esses fatores acabam tornando o assunto dinheiro um tabu. A gente também fez uma pesquisa e percebeu que o seguinte, mais da metade das pessoas afirmam que o dinheiro traz prazer. Só que a gente está olhando que a outra parte diz que gera conflito, que sempre, quando a gente senta para discutir dinheiro em família, com o marido, com a mulher, com o companheiro, isso é sempre um motivo de conflito. Então, se por um lado ele traz prazer e bem-estar, para o outro é uma geração de conflito natural. Quem aqui nunca teve problema de emprestar dinheiro para alguém e acabar com uma amizade, por exemplo? Isso é muito comum. Quem nunca sentou para discutir as despesas da casa e um culpa o outro por ter gastado mais do que deveria? A falta de explicitação dessas questões financeiras fazem com que esses conflitos venham à mesa. E a dificuldade que nós, seres humanos, temos de lidar com o conflito complica ainda mais quando a temática vem à tona. Segundo ponto, que é muito difícil a gente adiar o prazer. Quando a gente está falando de decisões financeiras, a gente está falando de decisões ao longo do tempo. E essas decisões, muitas vezes, precisam ser tomadas, e quando a gente toma uma decisão para um lado, a gente está renunciando para o outro. E, naturalmente, a gente tem muita dificuldade de prolongar o prazer, porque, poxa, é muito mais legal a gente ter o prazer imediatamente, agora. Principalmente quando a gente está em um momento de escassez, quando a gente está estressado. Uma pergunta que eu sempre faço, o que é mais saudável? Se a gente sabe que comer uma salada de frutas ela é muito saudável. Então, as frutas, elas são, além de saudáveis, nutritivas, elas são doces, né? Se a gente está falando de doce, as frutas são doces também. Elas são recomendadas por especialistas, elas sempre compõem uma alimentação e uma dieta balanceada. Então, a gente sabe todos os benefícios e as belezas que as frutas podem trazer. Mas se eu perguntar, e o mais gostoso? O açúcar, ele vicia, causa doenças no coração, diabetes, cárie, obesidade, a gente sabe tudo isso. Mas, quando a gente coloca as duas coisas, e eu perguntar para vocês o que é melhor, certamente vocês vão responder que a fruta é melhor. Mas aí agora a gente está, depois do almoço, a gente está meio cansadão, né? Está dando aquela sonequinha, porque a gente acabou de comer, quem não tomou café está com a situação pior ainda. E a gente tem a tarde inteira, tem um monte de coisas para fazer. Se eu perguntar para vocês o que é melhor, é essa a resposta, mas eu perguntar para vocês o que vocês preferem agora. Certamente, a opção vai ser essa, porque é muito difícil, porque a gente sempre tende a postergar o que é bom no futuro. Então, eu como brigadeiro hoje, mas amanhã eu como fruta. Amanhã é a fruta, hoje, mas só hoje é o brigadeiro. Porque é muito difícil a gente adiar o prazer, principalmente quando a gente está na escassez e no estresse. A decisão mais rápida, ela sempre vai ser aquela que a gente vai optar pelo prazer mais rápido. Outra coisa também que dificulta a gente lidar com dinheiro é que a gente tem vieses cognitivos. Quem já ouviu falar nesse negócio, que está super na moda, finanças comportamentais, o que a gente mais ouve falar por aí. Nada mais é do que aquelas coisas que a gente vai bolando dentro da cabeça para justificar as nossas escolhas. São vieses mesmo. E alguns deles atrapalham demais a nossa relação com o dinheiro. Então, por exemplo, a da ancoragem. Então, hoje eu estou aqui, está sendo a primeira palestra da semana minha, ou já teve alguma? Já teve ontem. Certamente, vocês estão me comparando com a palestra que vocês assistiram ontem. Por quê? Porque a gente tende a ancorar a nossa referência na primeira informação que a gente recebe sobre uma determinada temática. Então, na semana inteira, vocês vão, a partir da palestra que vocês viram ontem, comparar.
putz, ela é mais redundante do que o outro. Não, o outro fala menos, o outro fala mais, ela fala mais alto, ela fala mais rápido. Por quê? Porque a gente tende a ancorar a nossa mente para a gente começar a criar referências. Então, por isso que tudo que nós temos no entorno acabam sendo influências para as nossas decisões. Então, o bairro que você mora, então você vê ali mais ou menos aquele padrão, é a partir daquele padrão que você toma suas decisões. Então, a âncora, ela serve muito para você saber, bom, eu comprei isso aqui por R$100. Então, tudo que você for comprar depois, parecido, você vai sempre se referenciar àqueles primeiros R$100. É onde, de fato, a sua cabeça ancora, a sua mente cria âncora para você criar todas as demais referências. Quando a gente está falando de dinheiro, é isso, é aquela coisa, você viu lá um sapato por R$100. Quando você vira um sapato por R$80, você já vai estar achando um bom negócio. Por quê? Porque a sua primeira referência foi o 100. Agora, se você for numa loja e vir um sapato por 50 e você chega nessa outra loja e vê 80, a sua referência, a sua tendência é achar que aquele sapato é muito caro, porque a sua primeira referência foi os 50. Então, esses vieses, eles atrapalham as nossas decisões, mas, por outro lado, também podem ajudar. A partir do momento que a gente tem a consciência deles, isso pode ser usado a nosso favor quando a gente está falando da gestão financeira. Aversão à perda. A gente não tem medo do risco, a gente tem o medo da perda. Então, isso também, não sou especialista na temática, mas muitos especialistas em psicologia econômica falam isso. Na verdade, a gente corre risco o tempo inteiro. Para atravessar a rua, a gente está correndo risco. A gente avalia todos os riscos, mas a gente quer chegar do outro lado da rua. Então, o risco faz parte do nosso cotidiano. Mas o que a gente acaba tendo no mundo dos investimentos é a aversão à perda. Então, é muito engraçado, a gente faz um investimento e se aquilo oscila para baixo um pouquinho, você já acha que perdeu dinheiro, mas, na verdade, aquilo faz parte do comportamento daquele investimento. Mas o fato da gente ter uma aversão muito grande a perdas, a gente acaba indo para o mais conservador ou tomando decisões que nem sempre são as mais adequadas para aquilo que a gente precisa. Uma outra coisa é a contabilidade mental, é aquela coisa que faz sentido. O negócio custa R$1.000, mas se eu dividir em 12 parcelas de 100, está valendo. Isso é uma contabilidade mental. Porque você vai pagar mais caro pelo mesmo produto, mas aquilo fez sentido para você. Porque a parcela de R$100 cabe no seu bolso e os R$1.000 à vista você não tem para pagar. Então, a contabilidade mental, ela também é aquele viés que a gente vai procurando dentro da mente alguma justificativa para aquilo que a gente acredita fazer sentido. E que é um pouco aqui o viés da confirmação, pulando aqui. É aquela coisa, você quer comprar um negócio, aí você está na dúvida, você fala, ai não, puxa, eu não preciso daquilo, não, acho que não, dá para esperar. Aí vem uma pessoa e fala, nossa, que coisa linda! Você não pode ficar sem aquilo. Você compra na hora, não importa quanto for, porque você precisa daquela confirmação, porque você já está com uma vontade, você já está com uma tendência. Aí, se você recebe uma palavra de apoio, é o que você precisa para tomar a decisão. Esse é o viés da confirmação, que ele tem muito a ver com a contabilidade mental, porque você faz um jeito daquilo fazer sentido e influenciar no caminho da decisão que você quer tomar. O outro é o comportamento de manada. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo semana passada. Até antes da semana passada, eu dava como exemplo uma série que tem no YouTube, que é da BBC, que chama Human Zoo. Zoológico humano, que eles fazem uma série de experimentos avaliando os comportamentos, muita coisa de vieses, e eles têm um lá que é uma simulação de incêndio e eles avaliam o comportamento das pessoas no entorno para entender como o comportamento individual e o comportamento coletivo são distintos dependendo se você está sozinho ou se você está acompanhado. Como o Acácio disse, eu estava viajando na semana passada e eu peguei um voo interno de Chicago para Washington. Eu peguei uma das maiores gripes que eu já peguei na minha vida, porque eu errei a mala. Deu uma frente fria lá, passei um frio e a pessoa ir passar frio em São Paulo é uma coisa, em Chicago é outra, o negócio lá é profissional. E aí eu peguei um voo interno, estava totalmente congestionada, sem voz, e eu, em geral, viajo no avião com uma máscara, por causa do ar seco do avião, para não, minha sinusite não agradecer a minha colaboração. E a hora que decolou o avião, eu senti um cheiro de queimado dentro do avião. E aí, o que eu fiz? Olhei ao redor para ver se alguém tinha sentido também. Porque eu falei, não,
né? Não vai ser comigo que vai acontecer alguma coisa, né? No meio dos Estados Unidos, aqui, de jeito nenhum, resfriada desse jeito, não, daqui a pouco eu estou chegando lá no meu destino. Mas eu senti realmente um cheiro muito forte de queimado. E a primeira reação foi olhar as comissárias para ver se elas estavam tranquilas. Se elas estavam tranquilas, eu tinha que estar tranquila também, porque, afinal de contas, elas são profissionais da área. E eu estava lá resfriada, vai que eu estava sentindo alguma coisa a mais que não deveria. E aí deu 10 minutos de voo, o comandante anunciou que a gente teria que voltar para Chicago, porque tinha fumaça e estava queimando alguma coisa dentro da aeronave, e a gente voltou, e aí quando aterrissou, tinha corpo de bombeiro, foi aquela coisa que aí que eu me dei conta. Mas ali, claramente, é um comportamento manada. A primeira pessoa que se manifestasse dentro daquele voo ia causar um pânico geral. Porque, no fundo, todo mundo estava sentindo, era impossível não sentir, porque o resfriado daquele jeito estava sentindo, mas o comportamento coletivo fez com que as pessoas segurassem a onda. E essa série, ela mostra vários documentários nesse aspecto, e quando eles fazem esse da simulação de incêndio, é muito curioso, porque as pessoas, aí vem relatos de bombeiros profissionais dizendo que a maior parte das pessoas morrem em incêndios porque elas avaliam o comportamento das pessoas. E quando as pessoas estão em conjunto, em grupos, elas tendem a criar ali um protocolo de comportamento para não destoar dos outros. Então, o efeito manada ele pode ser muito positivo, é aquela coisa, todo mundo vai comprar Bitcoin, todo mundo sai do Bitcoin, todo mundo vai investir na Bolsa, todo mundo sai da Bolsa. E aí, esse efeito manada é para a gente não errar sozinho e nem acertar sozinho, porque quando a gente faz isso em consenso, o sentimento de culpa, quando a gente erra, ele fica mais diluído. Então, esses aqui são alguns vieses super importantes da gente ter em mente, porque eles atrapalham ou ajudam as nossas decisões financeiras. Uma outra coisa que também dificulta é que a gente não tem empatia com a gente mesmo. E aí eu vou mostrar aqui, essa daqui sou eu. Já estou usando essa foto faz tempo, nela faz uns 2 anos já, eu vou atualizar, mas acho que eu estou bem parecida. Eu tenho 46 anos, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, eu adoro curtir a família, viajar, eu sou bastante ativa, trabalho, eu tenho tempo bastante escasso, procuro cuidar da minha saúde, faço atividade física pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, e eu sou uma executiva que produz renda. Então, eu tomo as minhas decisões e crio o meu entorno a partir deste contexto aqui de 2019. Então, todas as minhas decisões e as nossas decisões, elas são tomadas e baseadas no nosso momento presente. Quando eu olho essa foto aqui, essa daqui sou eu, daqui 30 anos. Eu vou estar com 76 anos, casada, eu sinceramente espero estar bem melhor que isso, porque eu estou investindo no ramo de cosméticos, e isso dá um ótimo resultado no curto prazo, e espero que no longo prazo também. Eu levei essa foto para minha dermatologista, eu fui ontem, falei assim, você, por favor, não deixe isso acontecer. Vou ser mãe, talvez eu já seja avó, eu vou continuar curtindo viajar, ficar com a família. Possivelmente eu vou estar aposentada por escolha, né? Eu tenho 46 anos, 76 anos, no mercado de trabalho não é tão democrático na nossa sociedade, espero que até lá seja mais inclusivo para as pessoas com mais idade. Eu vou ter mais tempo livre e vou precisar ter cuidados maiores com a minha saúde. Só que quando eu olho essas 2 pessoas, eu não sei quem é essa aqui, sabe por quê? Porque a gente tem uma parte do nosso cérebro que ela é acionada quando eu conheço uma pessoa pela primeira vez. Como você chama? Alexandre. Eu estou vendo o Alexandre aqui, eu estou usando uma parte do meu cérebro para identificar uma outra pessoa que eu estou vendo pela primeira vez. Essa mesma parte do cérebro ela é acionada para a gente se projetar no futuro. Então, é muito difícil a gente fazer escolhas no momento presente, as renúncias no momento presente, para uma pessoa que eu nem sei quem é, que eu acabei de conhecer. Então, quando a gente tem o fato de que o nosso eu presente não consegue identificar e reconhecer o nosso eu futuro, é muito difícil a gente fazer escolhas para alguém daqui 30 anos que a gente não sabe nem quem é. Por isso que a gente sempre tem aquela coisa, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, não, daqui 20 anos, sei lá se eu vou estar aqui, porque você não consegue se imaginar mesmo, é muito difícil, as pessoas não conseguem, a gente não consegue se projetar neste futuro tão grande. Mas fato é, nós precisamos fazer isso.
E por isso que a independência financeira é uma coisa que a gente tem que conquistar no cotidiano, para ajudar a gente a ter mais liberdade nas nossas escolhas. Porque se a gente, de fato, usar o argumento da independência financeira para pensar em alguém lá na frente que a gente nem sabe quem é, realmente fica muito difícil a gente fazer as renúncias que a gente precisa fazer hoje para a gente ter uma saúde financeira mais prolongada. E uma outra coisa importante é que a gente também não valoriza a forma como a gente ganha o nosso dinheiro. Quando a gente fala em independência financeira, em organização financeira, a gente pensa muito nos gastos, né? Nossa, eu preciso gastar com consciência, eu preciso guardar com consciência. Só que o mais importante é que a gente precisa ganhar dinheiro com consciência. A gente fez um trabalho na Ambima uns anos atrás com jovens e foi assustador, porque a gente perguntou para os jovens o que dinheiro significa para vocês. Para eles e para muitos desses jovens, era o primeiro membro da família a chegar no ensino superior, eles tinham na cabeça que o dinheiro servia para pagar boletos. Então, se a gente pensar que o dinheiro ele é apenas para pagar as contas, a gente não está valorizando a forma como a gente ganha dinheiro. Vocês se dedicam horas da semana de vocês, hora do mês de vocês, renúncia com a família, estresse, né? Tem todos os benefícios da gente estar empregado num país que o nível de desemprego está tão alto. Mas isso é uma renúncia de muitas coisas também que vocês têm que fazer. E vocês dedicam tanto tempo ao trabalho e não dedicam nem um pouco do tempo para cuidar do dinheiro que vocês produzem fruto do trabalho de vocês. Então, não adianta a gente falar para as pessoas, gaste com consciência, se vocês não ganham com consciência, se vocês não têm a noção do valor do dinheiro, que nada mais é do que o valor do trabalho de vocês, porque daí, realmente, se vocês não entendem que ele vem com dificuldade, ele certamente vai sair com bastante facilidade. Então, eu não gosto do assunto, não tenho tempo para isso, falar de dinheiro é muito chato. Dinheiro nada mais é do que a recompensa monetária pelo aquilo que vocês produzem. Vocês estão produzindo uma coisa super relevante aqui nessa empresa. Isso tem uma cadeia de valor super importante, e vocês precisam entender e valorizar isso. Quando se vocês tiverem a consciência de que ganhar dinheiro é muito difícil, e isso é fruto do que vocês estão depositando aqui, vocês vão ter mais facilidade de cuidar dele na hora de sair. É aquela regra básica. Vocês pegam R$100 em notas de R$10 e deixam dentro da carteira, porque vocês vão ver que em uma semana, né, dias assim, rápido, vocês vão jogar o dinheiro. R$10 aqui, deixa eu pagar um negócio aqui. Põe uma nota de R$100 na carteira para vocês verem se vocês vão fazer isso com a mesma facilidade. Porque quando a gente valoriza a quantia, quando a gente valoriza um montante que a gente produz, a gente tende a preservar aquilo melhor. Isso também são as armadilhas da mente. Mas por isso que eu disse que no começo isso aqui é um exercício de reflexão e de autoconhecimento. E também, gente, porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Somos pessoas diferentes, com contextos, realidades, históricos diferentes. Não existe fórmula mágica. O que serve para mim não serve para vocês. O que serve para vocês não serve para mim. E essa é a dificuldade. Porque quando a gente está falando de dinheiro, a gente quer uma fórmula mágica que facilite, que simplifique. Mas a gente tem que entender que a gente é diferente. Quando a gente faz um exercício, uma autoanálise, a gente consegue se ver, entender as nossas fragilidades e gerir a nossa vida financeira de forma mais efetiva. A gente fez uma pesquisa em 2017 na Ambima, que foi uma pesquisa super interessante, foi matéria de jornal nacional, várias instituições financeiras adotaram esse perfil, em que a gente fez um trabalho para identificar como o brasileiro se relaciona com o dinheiro. E a gente chegou a 5 perfis de comportamento. Esses perfis de comportamento, eles mostram como somos diferentes e como entender essas diferenças vai ajudar a gente a encontrar as soluções e os nossos caminhos. Porque a maior frustração que existe na gestão financeira é você ver o seu vizinho fazendo algumas coisas e você fala, poxa, para ele dar certo, eu tento e não consigo. Simplesmente porque você é diferente do seu vizinho. Você tem uma história diferente, você tem características diferentes e você enxerga o mundo de forma diferente. Eu vou passar para frente aqui
e vou pedir para vocês fazerem um teste. Quem aqui está com a câmera e consegue tirar foto desse QR Code? Vocês vão fazer um teste, ele é super rápido, para identificar o perfil, quem é você na hora de cuidar da sua grana. Vê se está dando certo, porque esse é um QR Code, espero que dê certo, meu Deus. Olha que vexame, tantas câmeras levantadas e o negócio não vai dar certo. Deu certo? Entraram? Estou na frente, né? Deu? Deu. Então, vamos voltar aqui. Nós fizemos essa pesquisa, vocês vão responder aí a 8 perguntas, mais ou menos, e no final vocês vão se identificar quem são na hora de cuidar da grana. O primeiro perfil é esse aqui, o construtor. São aquelas pessoas que levam a vida no passo a passo, um passo de cada vez. São pessoas mais conservadoras, são pessoas que acreditam no tangível, são pessoas mais controladoras e são pessoas que, de fato, acreditam que o esforço, a recompensa do esforço, ela é mais importante do que o resultado final. Então, vocês vão conhecer alguns construtores. Pode soltar o primeiro vídeo aí, Luiz. O pessoal do online também vai receber um link, é o vídeo número 1, para vocês assistirem e acompanhar a gente por aqui. Cada etapa da minha vida. Gente, super normal. Se aconteceu com a Apple, não ia ser com a gente, que ia na primeira. Vamos lá. Mas sempre me mantendo ali, para na primeira oportunidade subir mais um pouquinho. É assim que eu sigo as coisas, um dia de cada vez, um pé no chão, assim, sempre. Construindo Já fizeram? Conseguiram? Quem conseguiu chegar ao resultado? Ainda não? Ainda não? Ainda não? Ih, até eu estou dando eco. Vou contar um rap aqui para vocês. Saio 1 hora antes, vou caminhando até o treino. É meio longo, assim, acho que é cerca de 3 ou 4 quilômetros. Eu acho que cada dia é uma batalha. Pelo menos pra mim, nunca nada veio muito fácil. Então, é perseverar, conquistar suas coisas aos pouquinhos, mas sempre perseverando para conseguir. Deve ser por causa do som da transmissão, né? Eu vou deixar de gastar aqui, porque eu não preciso tanto disso. Isso aqui pode ser pouco, é R$1, R$2, mas vai me servir daqui a pouco. Então, você tem que pensar não só de hoje, como da manhã. Então, eu tenho que me organizar com tudo. Às vezes, eu consigo juntar 500, 600... Ai, obrigada. Que gentil. Tratamento de camomila e mel. Tá divertido. Vou cantar o rap mesmo. Eu recebendo os clientes, é uma maneira de pensar diferente. Eu ia pensar na... Uma linha. Na vida, né? Foi como um degrau, né? Uma etapa que eu pude vencer, pude conquistar.
Oi, agora vai. São esses aqui os construtores. A gente fez essa pesquisa, essa parte comportamental, e depois o Datafolha descobriu quantos somos no Brasil. Somos 30%. 30% dos brasileiros têm esse perfil conservador. Para este perfil, para as pessoas que têm esse conjunto de comportamento, serve aquele discurso: anote o cafezinho, vê para onde vai o seu dinheiro no detalhe, controle aqui e ali. Por quê? Porque as pessoas têm um relacionamento, os seus relacionamentos são pautados dessa forma, de forma conservadora, em que é preciso estar seguro naquele passo para dar um passo mais adiante. A gente está falando que a maior parte dos brasileiros se enquadra nesse perfil. Só que a gente tem um outro perfil, que são os despreocupados. São aquelas pessoas que é o deixa a vida me levar. São as pessoas que elas são muito mais ligadas àquilo que eu falei antes, do prazer imediato. O descontrole é uma característica muito forte. São pessoas que têm um jogo de cintura, que acreditam que o amanhã é amanhã mesmo que a gente tem que pensar. Então, vamos conhecer aqui um pouco de como são os despreocupados. Pode soltar o segundo vídeo, por favor. O pessoal também. Também. Ó, acho que já está. Pode tirar esse aí, que é o próximo vídeo. Bom, aqueles lá são os despreocupados.
Quem aqui? Todo mundo tem alguém na família que é despreocupado, né? A gente está, se a gente não é, tem alguém certamente. É ótimo. Se a pessoa não tem limite, ela busca o limite do outro, né? E é engraçado porque essa pesquisa, ela mostrou para a gente que não há diferença de classe social, gênero, renda. A gente encontra esses perfis em todos esses segmentos, e que para a gente foi uma surpresa. Mostra o tamanho do desafio. E quando a gente está falando dos despreocupados, a gente está falando de 11% dos brasileiros. Gente, no Brasil, um país desse tamanho, qualquer 1% é por cento para caramba. Então, a gente está falando que 11% da população é assim. Essas pessoas estão condenadas a terem uma vida financeira de insucesso? Não. Mas a partir do momento que vocês se reconhecem nesses perfis, vocês vão achar um jeito de organizar a sua vida financeira a partir da perspectiva de mundo que vocês têm. Porque você imagina o que é falar para esta criatura anotar o cafezinho, fazer uma planilha de Excel, que senão não dá nem para começar a conversar. Não é assim que essas pessoas encaram o mundo. Então, não é assim que elas vão encarar a vida financeira. Mas, sabendo disso, a gente vai dizer, então é por isso que eu não consigo, porque eu não sou daquele outro jeito, eu sou assim. Então, sendo assim, respeitando as minhas características, como é que eu posso evoluir e melhorar a minha vida financeira? Depois, a gente tem aqui os camaleões. Esse perfil foi o mais difícil da gente conseguir segmentar. Por quê? Porque eles são pessoas que se adaptam facilmente aos cenários que se apresentam. Então, são aquelas pessoas que, se têm uma renda boa, vivem bem, têm um padrão de gasto elevado, se perdem um emprego, ajustam e vão se organizando aqui ou ali. Então, essas pessoas, ora a gente via elas como construtores, ora a gente via como despreocupados, mas são pessoas que genuinamente tentam se organizar financeiramente, mas elas são desprovidas de ambição. Então, são pessoas que estão satisfeitas com qualquer cenário que se apresente. E, de novo, essas pessoas são melhores ou piores que outros perfis? Não. A gente está falando aqui do segundo maior segmento no Brasil. 29% dos brasileiros são camaleões. E talvez esse perfil é que a gente mais consiga ver como sendo o padrão do que a gente encontra no Brasil. Então, pode soltar o terceiro vídeo, o pessoal que está online também é o vídeo 3.
Esse vídeo aqui, não dá para reparar, mas esse último personagem aí, esse carioca, no meio do trabalho dos pesquisadores, ele pediu para desligar a câmera porque ele começou a chorar. Porque foi a primeira vez que ele tinha encarado a vida financeira e entendido o que ele estava fazendo com a família e com ele mesmo. Ele estava repetindo o padrão do pai e nunca tinha se atentado a isso. Qual é a diferença dessas pessoas para os despreocupados? Essas pessoas genuinamente querem se organizar financeiramente. São pessoas que se preocupam em ter uma vida estável, mas elas não conseguem por causa da escassez e essa falta de ambição. Como elas não conseguem projetar mais do que elas gostariam, elas acabam ficando nessa vida despretensiosa e ficam muito mais ligados a questões intangíveis, valores intangíveis. Ter amigos é mais importante que dinheiro, dinheiro não traz felicidade. Então, são questões que, para essas pessoas que vivem na vida, na zona de conforto e têm expectativas muito baixas, acabam sendo relevantes. Mas, por outro lado, elas querem se organizar e acabam não acontecendo. Uma curiosidade, aquela senhora perguntou onde eu ia passar esse vídeo, porque o vizinho dela não podia saber que ela usa a garagem dele. Então, eu nunca fui fazer uma palestra em Recife, quando eu for, esse vídeo está vetado. E o outro perfil é o sonhador. Essas pessoas aqui, que é a menor parte da amostra, 6% dos brasileiros se encaixam nesse perfil. São pessoas que têm o pensamento muito voltado ao futuro. São aquelas pessoas que elas sonham, mas não realizam. Então, elas têm uma ideia do ótimo negócio, mas elas não conseguem dar o primeiro passo. A ideia delas é a melhor possível, mas ela não se concretiza. E se ela começa a se concretizar, as pessoas já se engajam num outro sonho. Porque para essas pessoas, o sonho é muito mais importante do que a concretização deles. E a não possibilidade e a impossibilidade deles conseguirem realizar esses sonhos, o inferno sempre é dos outros. O negócio não deu certo porque a economia não vai bem, eu não consigo controlar os meus gastos porque eu não ganho o suficiente, porque são pessoas que elas culpam os outros pela falta da garra de realizar. Mas são pessoas que têm ideias muito grandiosas, são pessoas que querem fazer muito, mas essa grandiosidade impede que elas deem o primeiro passo. Então, vamos lá ver o penúltimo vídeo dos sonhadores.
Esse é um perfil. Depois edita, porque vai sair. Vai? Foi? Esse é um perfil, como eu falei para vocês, né? Essa grandiosidade dessas pessoas que têm ideias de fato muito grandes, mas vocês puderam perceber que todos os verbos são no futuro. Para um dia, para que eu nunca dependa, para que... Então, essa coisa de só pensar no futuro, sem concretizar no presente, é a característica principal dos sonhadores. E vamos ao último perfil, que são os planejadores, que esse perfil é o que vocês ouvem o tempo inteiro que vocês têm que se tornar. São aquelas pessoas que têm metas de curto, médio e longo prazo, as pessoas que sabem o que querem, que elas são mais racionais do que as outras, porque a gente já sabe que todas as nossas decisões financeiras, elas têm um cunho emocional, mas elas são pessoas com uma capacidade, opa, não virei o slide aqui, elas têm uma capacidade de realização, elas são pautadas por metas. E é isso que impulsiona as decisões e as atitudes dessas pessoas. Então, vamos soltar o último vídeo aí dos planejadores.
Bom, 22% dos brasileiros são planejadores. Então, é isso, são essas pessoas que têm metas definidas e conseguem concretizar cada um desses passos. Quem aqui se identificou, levanta a mão. Ótimo. Então, estamos no caminho. Quem identificou cunhado, irmão, parente, levanta a mão. Olha lá, todo mundo. Eu sou planejadora casada com um construtor. E aí, logo que a gente fez essa pesquisa, uma amiga minha, eu contando para ela, toda empolgada, né, do trabalho que a gente fez e tal, ela chegou para mim e falou assim, nossa, Ana, que demais, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e quando um despreocupado é casado com um sonhador, o que faz? Eu falei, separa, porque daí eu não tenho um aconselho certo para você. Mas isso tudo para dizer que são perfis comportamentais, são complementares e que todos eles são importantes. Não criemos estereótipos, porque somos diferentes e a partir dessa identificação, isso vai ajudar a gente a lidar melhor com o dinheiro. Primeiro, aqui, quais são as dimensões, então, que vocês têm que pensar quando a gente está falando do dinheiro? A gente tem que pensar o dinheiro e você. Não dá para a gente pensar em ajudar o outro sem a gente se ajudar primeiro. Noções básicas de segurança dizem que primeiro máscara de oxigênio em você, depois você ajuda o outro. Muitas pessoas acabam não conseguindo ter uma independência financeira porque elas pensam muito nos filhos, na família e esquecem de cuidar da sua própria independência financeira. A melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é a nossa independência financeira, para que eles possam cuidar da vida deles da forma que eles queiram. A outra é o dinheiro e o relacionamento. A gente tem que aprender a compartilhar para a gente conseguir multiplicar. A gente precisa dialogar, a gente precisa compartilhar os nossos objetivos, metas, a gente precisa ter um diálogo franco com quem convive com a gente para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Não pratique a infidelidade financeira, que nada mais é do que deixar aquela sacolinha no carro uma semana para ter coragem de aparecer com ela em casa. Envolva a família. A gente está falando de um modo de vida, não é uma coisa apartada das nossas vidas. A gente tem que incluir os filhos, os companheiros, nessa trajetória para que a gente possa ser mais bem-sucedido. Se a gente não compartilha e não faz com que os membros da família participem desse assunto, a gente sempre vai deixar, de fato, que ele seja um tabu. Ressignifiquem a riqueza para cada um. O que é riqueza para mim é diferente do que é para vocês. E isso é super importante a gente definir. E a primeira coisa também, saibam para onde vocês querem ir, senão qualquer lugar vai servir. E, como eu falei aqui também, para encerrar, a independência financeira é uma coisa que a gente tem que conquistar no dia a dia. A gente não pode correr o risco de ser a borboleta, aquele casulo que a gente se priva do que a gente quer, do que a gente tem de prazer na vida inteira, para um dia a gente chegar lá e virar uma borboleta. A gente tem que entender que a gente tem que fazer escolhas e renúncias cotidianas para que a gente consiga ter uma relação saudável com o dinheiro. Essas aqui são algumas redes que eu tenho, o Dinheiro com Atitude, como o Acácio falou, é um projeto de educação financeira. Para as mulheres, eu convido a participar do Desafio do Closet, que a gente começou essa semana, 180 dias sem comprar nenhuma peça de roupa. A Ambima também, no Instagram, tem muito conteúdo, muito trabalho interessante. Está aqui o meu e-mail e também a Ambima tem um site chamado comoinvestir.com.br, que vocês podem ter ali uma série de conteúdos para ajudar a organizar a vida financeira de vocês. Super obrigada pelo convite, espero ter ajudado e tenho certeza que vocês vão sair daqui com uma reflexão melhor da vida financeira de vocês. Acácio, obrigada. Ana, super obrigado, Ana, pela essa contribuição. Agradeço a todos que estavam online aí e a todos aqui presentes. Acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente quer trazer, que a gente faça a reflexão e tente se enxergar, que eu acho que é bastante importante. Muito obrigado a todos. Nath, João, algum comentário? Então, estamos encerrando então, a apresentação de hoje. Muito obrigado, pessoal.